Ok, então vamos lá. Próximo passo aqui. Aqui é outra página que eu estou mostrando aí, essa linguagem de programação. Isso aqui nós fizemos na última aula, que eu vou pular. Quem quiser ver depois vai ter acesso à gravação desse vídeo aqui. Esse também eu fiz já na última aula, não vou repetir. E vamos para cá agora. Até já adiantei uma resposta aqui. Eu pedi que vocês tivessem papel e caneta na mão, não foi? Lembram? Eu avisei lá no grupo. Então, eu vou pedir que vocês me ajudem nessas respostas aqui. Vamos começar trabalhando a questão de potenciação, tá certo? O que é a potenciação? É quando você tem uma base, um número base, e tem um expoente. Então, olha, nesse caso aqui, vejam essa primeira informação aí. 2 elevado a 3. Então, você tem o 2, que é a base, e o 3 lá em cima. Que também eu posso dizer 2 elevado ao cubo. Vocês lembram, né? Vamos lá, a gente estudou isso desde quando? Desde a quinta, sexta série, sei lá, não, acho que não tão cedo, mas no mínimo no ensino médio, a partir do primeiro, segundo, terceiro ano, vocês começaram a ver isso aí. Na verdade, antes, né? Mas não vem ao caso agora. Há muito tempo atrás. Para quem se formou recentemente, não faz tanto tempo assim não, né? Então, olha, quando eu tenho uma base e um expoente, o cuidado que eu tenho que ter aqui é o seguinte, porque, me perdoem para quem sabe bem disso aí, eu tenho que falar, algumas pessoas pensam que 2 elevado a 3, eu faço o quê? 2 vezes 3? Não, tem nada a ver. Você vai pegar essa base, ou seja, por exemplo, o 2 aí, e vai repetir ele a quantidade de vezes que está no expoente, e vai fazer uma multiplicação dele por ele mesmo, certo? Ué, alguém assumiu o controle da apresentação, não entendi aqui. Ai, meu Deus. Alguém havia assumido o controle da apresentação, aí eu tinha perdido aqui o controle aqui, mas vamos lá. Então, olha, 2 elevado a 3. Acidentes acontecem. 2 elevado a 3. Como é que eu respondo? Simples. Eu pego a base, o número 2, e repito ele 3 vezes para fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Então, é o 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 é igual a 8. Tranquilo? Alguma dúvida? Eu acho que isso aqui não vai inspirar muitas dúvidas, não. Ou estou enganado? Se alguém quiser falar, fiquem à vontade. Então, pessoal, bem simples aqui, não é? 2 elevado a 3, ou ao cubo, vocês já podem ter ouvido falar isso. Se fosse elevado a 2, a gente também chama de elevar ao quadrado, tá certo? Beleza, então deu 8 aí. Deixa eu fazer uma pergunta, ver se alguém responde. 2 elevado a 1, dá quanto? Alguém aí sabe? Se ao invés de 3 lá em cima eu tivesse o número 1, 2 elevado a 1, qual seria o resultado? Vocês lembram? Carlos. Creio que seja 2. Isso. Débora também respondeu aqui no grupo. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá certo? Se eu tivesse aí 10 elevado a 1, seria 10. 2 elevado a 1, seria 2. 3 elevado a 1, seria 3. Qualquer número elevado a 3, a 1, seria ele mesmo. Agora, se o 2 tivesse elevado a 0, qual seria o resultado? Professor, elevado a 0, sim, poderia acontecer isso. Se a base estivesse elevada a 0. Gabriel respondeu, Débora também. Fica 1. Correto. Qualquer número elevado a 0 fica 1, tá bom? Se eu colocar aí 100 mil elevado a 0, 1. 13 elevado a 0, 1. Muito bem. Muito bem mesmo.
Professor, isso aí a gente vai usar em quê? Em logaritmo. Logaritmo, a gente de vez em quando utiliza esse tipo de situação, tá certo? Eu não trouxe exemplos de logaritmos hoje, por quê? Nós temos que ter estratégia. O ideal é aprender tudo. Mas como nós temos pouco tempo para fazer os exercícios, se eu quiser mostrar tudo, talvez nós tenhamos algum problema de ver muitas coisas e não mastigar o que é essencial da forma correta. Se daqui para frente tivermos tempo, ótimo, eu farei, ok? Mas se não, vamos focar no que provavelmente vai cair mais nas provas. Logaritmo vai cair, professor? Vai. É muito possível, muito possivelmente vai. Mas, assim, vai ser uma quantidade expressiva na prova? Eu acho difícil. Eu, sinceramente, não creio que caiam mais do que 2 questões de logaritmo na prova. Então, eu quero focar nossas energias em algumas questões mais importantes para a prova, tá certo? Não dizendo que logaritmo não seja uma questão importante. É um assunto muito importante. Muito bem. E agora, como é que eu faço a potenciação de uma fração? A próxima equação está aí, olha, 2 sobre 4 elevado a 2. Esse tracinho laranja, eu tentei simular em um parêntese, tá certo? Ficou meio estranho, né? Mas imagine que é um parêntese, ok? Tá circundando aí o 2 elevado a 4. Primeira coisa, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte. Quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, os 2 números da fração irão receber essa potência, tá certo? Então, como é que ficaria aqui? Se é 2 sobre 4 elevado a 2, eu teria 2 sobre 4 ainda, e ambos elevados a 2, tá certo? Beleza, né? Aí agora fica simples. Fica bem simples. A Débora está antecipando aqui a resposta. Beleza, vamos lá. Então, olha, o que é que eu faria aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Tá certo? Então, respondendo aqui uma coisa. Então, dá para ver a resposta aí, não é? Alguém teve alguma dúvida? Eu vou pegar o número de cima que está sendo elevado a 2 e faço ele vezes ele, e o número de baixo também. Ele vezes ele. Tá certo? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 4. Pessoal, mamão com açúcar até agora, não tá? Fácil, fácil. Precisa simplificar essa equação? Nós podemos fazer ainda, ela não está concluída ainda não, mas eu posso fazer a proporção de 4 sobre 16. Mas, assim, em termos de prova, para a gente não ir de forma mais profunda, aí já é o suficiente, tá certo? Então, eu preferi não ir até o final das simplificações aí, beleza? Que ainda eu poderia fazer por 2, tá certo? Então, 4 dividido por 2, 2. 16, 8. Mais uma vez por 2. Tá certo? E por aí vai. Mas já é o suficiente em termos de prova. Muito provavelmente, se eles fizerem esse tipo de questão, não vai fugir muito disso, não. Então, vamos fazer o simples aqui nas revisões. É importante que vocês entendam a forma de fazer, ok? E depois, se quiserem aprofundar, beleza, ótimo. Quem puder aprofundar e dar show aí, aprender demais, e até pensar posteriormente em fazer uma pós-graduação nessa área, é muito interessante, ok? Você vai evoluir para a área de programação, você pode evoluir também na área estatística, beleza? Só um instante. Muito bem, agora vamos lá. Eu tenho 3 sobre 5 e a potência é negativa. A potência pode ser um número negativo, pessoal? Pode. Vamos lá. Quando eu me deparo com uma situação dessa,
a princípio pode fazer medo, né? Mas não é algo tão complicado, não. Sabe o que você pode fazer? Você inverte a posição da fração. Ao inverter a posição da fração, você vai colocar o 5 que estava embaixo, ele vai para cima. Ele sai do denominador, vai para o numerador. E o 3 que estava em cima, vai para baixo, tá certo? Ele agora é o numerador. E o que é que acontece com o número 3 que estava negativo? Ele agora fica positivo. Alguém tinha falado aí, professor, vamos fazer a simplificação da anterior, outro modo de responder. Eu estou indo para o mais básico possível, pessoal, porque é um conteúdo muito extenso, e isso aqui ainda não é o coração da lógica de programação. Isso a gente está vendo apenas algumas equações, tá certo? Simples. Mas a lógica de programação a gente vai começar a ver mais depois. Aí a gente tenta se aprofundar um pouquinho mais. Mas esse tipo de questão aí devem cair o quê? Eu acho que 1/3 da prova, possivelmente. Não mais do que isso. A gente vai ter 4, 5 questões relacionadas a isso. O que é importante mas a lógica de programação eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Então eu vou querer puxar mais de vocês. Mas por enquanto é o suficiente. Então, olha, quando eu tenho a fração negativa, a fração com o expoente negativo, eu inverto a posição da fração e o expoente que era negativo passa a ser positivo. Tranquilo, né? E daí em diante, o que é que eu faço? Do mesmo jeito que era anteriormente, tá certo? O 5 não é elevado a 3, o 3 não é elevado a 3, então, o que é que eu tenho? 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? Isso, ó, Débora. As duas Déboras. Temos duas. Temos duas Déboras agora. Débora tinham só uma, agora são duas. Eram duas Camilas, duas Déboras, duas Stephanies. A turma dos nomes iguais aí, das homônimas. Muito bem, tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer que repita a operação? Professor, você falou aí devagarzinho, mas eu estou aqui voando ainda. A hora é essa. São operações bem básicas. E eu estou fazendo do mais simples possível. Tá tranquilo, né? Pronto. Eu falei para vocês, 2 elevado ao quadrado, só que esse 2 da potência lá em cima é negativo. Tentem responder aí no papel de vocês. Parece que alguém já colocou no grupo. Não, ainda não. Esperem um minutinho, tá certo? Eu acho que as Déboras ou Gabriel já devem ter respondido aí. Mas deixem os outros tentarem, aí podem colocar lá no grupo. Já respondi também. E aí? Eu respondi na última aula, não foi? Pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte. Um número, quando parece estar só, ele não está. Tá vendo esse 2, essa base aí? Ele parece que está sozinho, né? Mas não está. Ele está sendo dividido por 1. Ele tem lá no numerador o número 1. Mas o professor, por que não colocou aí? Porque não precisa. Porque 2 dividido por 1 vai dar ele mesmo. Qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, tá certo? Então, eu posso considerar que existe um 1 aí embaixo? Posso. Então, eu coloco 2 sobre 1 elevado a menos 2. Isso aí me dá uma brecha para quê? Ó, Débora aqui. Poxa, me espera, né? Desculpa aí, Débora. Tá rindo. Então, olha, eu tenho... agora, me digam, baseado naquilo que eu havia dito antes para vocês, o que é que eu tenho que fazer quando o expoente é negativo? Eu tenho que inverter. Então, o 1, a princípio, não estava, mas o número, mesmo sem estar escrito,
ele existe, tá certo? É como a notação científica que nós vimos na última aula e a gente vai ver daqui a pouco. Um número pode ser escrito de diversas formas. Por exemplo, o número 4. Se eu colocar 2 elevado a 2, eu estou falando do mesmo valor. Se eu colocar 4 dividido por 1, eu estou falando do mesmo valor. É tudo 4, tá certo? São formas diferentes de escrever o número. Então, o 2 sobre 1, ele vai ser sempre 2, tá certo? Então, aí eu coloco esse 1 embaixo e me permite fazer aquela estratégia que eu havia dito para vocês de agora fazer o quê? Inverter. Então, fica 1 sobre 2. E qual é a mágica disso? O que é que aconteceu com o expoente que estava negativo? Ele agora ficou o quê? Positivo, tá certo? Inverte para ficar positivo. Muito bem. Então, olha, agora eu faço aquele esqueminha. 1 vezes 1 e 2 vezes 2. 1 sobre 4. Tranquilo, né? Deu para entender? Essa daí tem essa questão, né? De um número que não estava e depois surgiu, que no caso é o número 1, lá embaixo. Vamos lá, um minutinho aí, respondam essa última. 10 elevado a menos 3. Como é que responde? Do mesmo jeito do 2 aí, do 2 elevado a menos 2. Respondam aí. Débora tá rápida. Muito bem. Não olhem um grupo agora. Débora já respondeu. Mas não olhem agora, só um minutinho. Tentem fazer. Vocês não vão filar com Débora na hora da prova. Então, e não se confiem. De repente, a prova vai ser presencial, viu? Então, tem que estudar aí com força. De repente, o governador libera aí, até o dia 18 de setembro, estaremos, se Deus quiser, por que não? Em sala de aula. Mas alguém quer se pronunciar no grupo aqui? Então, vamos lá. Eu pego o 10 e assumo que embaixo dele eu tenho o número 1. O expoente é negativo, então eu faço a inversão. Eu coloco o 1 em cima, no numerador, e o 10 vem para baixo, que eu posso chamar de denominador. Então, pessoal, prestem atenção. Sempre, eu estou falando aqui em cima e embaixo, porque é mais visual e é mais mecânico para você aprender no primeiro momento e absorver e depois ir repetindo isso. Mas, assim, se vocês forem ver aulas a respeito, você vai ver, é numerador, é denominador, é importante lembrar disso. Então, na fração, o número que fica em cima, a gente chama de numerador, e o número que fica embaixo é o denominador. Muito bem. Então, agora, 1 vezes 1, 1. Vezes 1, novamente, não é? E 10 vezes 10 vezes 10. Qual é o resultado? 1 sobre 1000. Ok? Muito bem, terminamos potenciação. E aí? Alguém quer rever alguma coisa? A hora é essa. Eu vou pular para outro assunto. Professor, eu não sei de nada. Quem falou foi Graciele. Grace? Quem falou? Pronuncie-se. Professor, não sei de nada, não serve, não. Pessoal, é importante que vocês me deem esse feedback. Acostumem-se com essa palavra, o feedback é o retorno. Por quê? Vamos supor que alguém tenha uma dificuldade maior, eu posso fazer encontros como esse aqui, tá certo? Para, tipo, 4, 5 pessoas que estejam com mais dificuldade em outro momento, para repetir esse tipo de assunto, tá entendendo? Então, me digam, ok? Não se escondam. Quem foi que falou? Professor, não estou entendendo nada. Não vai falar? Professor, foi eu, Graciele. Ah, muito bem. Calma, mas você tinha saído, né? Perdeu a última aula. Eu estava lá na faculdade e vim para casa para não chegar tarde, aí conectei agora, que o telefone não estava pegando, né? Tudo bem, mas não se preocupe, não. Eu estou gravando essa aula e depois eu vou baixar todas as aulas e jogar para vocês lá no grupo, tá bom? Aí fique atenta para depois baixar. Eu acho que eu vou colocar no YouTube. Eu tenho um canal do YouTube, eu hospedo ele lá direitinho e jogo para vocês depois.
Vamos agora para a notação científica. Pessoal, notação científica é uma forma de colocar, geralmente, para números grandes. É uma forma de escrever um número grande menor. Apenas isso. Os números que eu estou trabalhando aqui, nesse exemplo, eles não são necessariamente grandes, são números pequenos. Mas para que a gente não tenha que fazer tanto esforço aqui agora, beleza? É só para aprender o básico, do básico a gente evolui. Então, olha, eu tenho, por exemplo, esse primeiro exemplo aí. Por exemplo, esse primeiro exemplo. Desculpem aí, não me veio outra palavra aqui. Gabriel respondeu aqui, ó, na caneta, tirou foto, caramba, muito bem. Débora, muito bem, tiraram foto ali, ó. Mas vamos lá. Se eu tenho 1,2 vezes 10 à quinta, como é que eu poderia responder isso aqui? Com calma, tá certo? Eu vou começar a avançar aqui, olha, e vou reescrever esse número e vamos jogar o posicionamento da vírgula para poder achar o número correto, tá certo? Só um instante. Pessoal, me desculpem aqui, eu estou meio lento, é porque eu fico olhando o Zap com algumas informações e volto para cá. Ah, Gabriel está dizendo aqui, é uma dúvida, não é uma resposta, não é, de fato, estou vendo agora. Qual é a sua dúvida específica? O que é que você gostaria de fazer aqui? Mas vamos lá, deixa eu avançar isso aqui no final, eu abro para perguntas, tá bom? Senão a gente vai tomar tempo demais aqui, que tem muita coisa ainda. Vamos com calma, vamos ver aqui notação científica. 1,2 vezes 10 elevado à quinta. O que é que eu faria aqui, olha? Devagarzinho, isso deu um trabalho danado para fazer, cada movimento aqui, prestem atenção. Eu tenho o 1,2, esqueçam do 2 para trás. Esqueçam do 2 para trás, tá certo? Vamos imaginar que aí só tem o 1,2. Então, olha, eu apontei aqui, a vírgula ainda estaria aqui. Esse número 5, lá no expoente, ele vai indicar quantas vezes a vírgula vai se deslocar para a direita, tá bom? Então, olha, eu vou fazer aqui, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quando ela está se deslocando, entendam que ela está sumindo dos espaços anteriores. Então, a vírgula não estava depois do 1, depois ela não foi para depois do 2, depois ela não foi para depois desse 0, não é, que eu coloquei aí. Ela agora morreu nessa última posição. Nessa quinta posição, tá bom? Coloquei a vírgula, adicionei 2 zeros, beleza? Aí agora o que é que eu posso fazer? Eu assumo que a vírgula está lá no final e a gente aprendeu isso lá nas primeiras séries do ensino fundamental, primeira, segunda, terceira série, que quando eu tenho uma vírgula, eu conto 3, ponto. Depois, né, mais 3 números, ponto. E por aí vai. Não é isso? Então, se eu repetir esse processo, eu chego aqui número 120.000. Deu para entender? Estamos aqui para repetir se for necessário. E aí, pessoal? Se puder repetir, professor, repita, por favor. Sim, sim, sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no grupo se alguém fez alguma observação. Ah, pensei nisso também. O pessoal quer saber se pode inverter. Pode, pessoal. Pode sim. Se a dúvida é essa, Gabriel, pode sim. O que você pode fazer numa inversão para tornar positivo, você pode fazer para torná-lo negativo também, tá bom? Mas vamos lá. Então, olha, eu tenho, geralmente, ó, preste atenção, se vocês pegarem uma calculadora normal e fizerem aí
999999999, o que couber de 9, vezes 9999999. Se vocês fizerem esse número na calculadora, ele vai dar um resultado semelhante a esse. Se vocês tiverem com uma calculadora aí, vocês tentem fazer esse exemplo. Geralmente, essas calculadoras... Não, na verdade, todas. Então, coloque aí 999 até não aguentar mais, até a calculadora extinguir os espaços, tá certo? Vezes 99999. Vocês vão ver um número que é uma notação científica. Como não caberia aquele número na calculadora, ela coloca uma informação que representa o número que seria a resposta, tá certo? Então, Graciele, o que é que nós temos aqui? Nós temos o 1,2 vezes 10 à quinta. Aí agora eu tenho que descobrir que número é esse, tá bom? Que número inteiro é esse? Aí o que é que eu faço? Primeiro passo, eu peguei o 1,2 e separei, joguei lá embaixo. Tá certo? Então, Graciele, imagine aqui que eu só tenho 1,2. Esquece essa vírgula e os zeros para a direita, tá bom? Esquece. Como se eles não existissem aí. Por enquanto, eu só tenho o 1,2. E eu quero descobrir que número é aquele. Para eu descobrir que número é aquele, eu vou ter que deslocar a vírgula para a direita. Só que tem um detalhe. Toda vez que eu desloco a vírgula para a direita, eu tenho que colocar um zero. Tem que ter uma informação ali, tem que ter um número ali. Tá certo? Então, se eu tenho 1,2, eu vou colocar agora uma vírgula para a direita. Então, a vírgula estava lá depois do 1, né? Agora não está mais, está depois do 2. Então, quantos movimentos foram? Até agora, apenas um. Quantos agora? 2 movimentos. 3 movimentos. Então, olha, coloquei um zero, joguei uma vírgula novamente. Coloquei um zero, joguei uma vírgula. E a vírgula se deslocou novamente. Quantas vezes? 5 vezes, porque 10 é elevado à quinta. Ok? Então, se eu assumir agora que essa última vírgula é a que vale, tá bom? Então, eu vou lembrar aí lá das primeiras séries do ensino fundamental, que a professora ensina, olha, a cada 3 números você coloca uma pontuação. Lembra? Então, se eu tenho uma vírgula aí, 3 números à esquerda, eu vou ter um ponto. Então, olha, se eu fizer isso, deixa eu avançar aqui, eu vou ter que número? 120 mil. 120 mil. Entendeu? Aí, para não ficar muito difícil, eu quis fazer o inverso. Como é que eu saio de 120 mil para chegar na sua notação científica? Então, eu repeti o mesmo número, que era para não dificultar tanto para vocês. Lembrando, eu estou aqui fazendo o básico do básico do básico mesmo, com calma, tá certo? Eu não quero avançar muito aqui, até porque algumas pessoas já têm alguns anos que não veem esse conteúdo. A minha intenção é que vocês refresquem isso na memória, para a partir daí vocês poderem avançar, tá bom? E eu vou passar material complementar para vocês avançarem a partir daí. Então, se eu tenho 120 mil, eu peguei o primeiro número dessa expressão todinha, do 120, o 1, vou jogar a vírgula depois dele, tá certo? E vou colocar o 2. Então, eu peguei a primeira expressão, joguei a vírgula e o que vem após ele, que é o quê? O 2. Peguei os dois números. Se eu tivesse aí, professor, eu tivesse 123 mil, então eu colocaria depois do 2 o 3, tá certo? Deixa eu admitir, alguém que entrou aqui. Tá bom? Então, eu colocaria os outros números. Mas, como eu não tenho outro número que não seja 0, então, já é o suficiente para mim. Aí, o que é que eu faço agora? Eu vou jogar o vezes 10 e tenho que saber qual é a potência lá em cima. É 10 elevado a base é 10, é elevado a que número? Então, olha, preste atenção. Eu tenho 2 aqui, não é? Então, eu vou contar. Depois da vírgula, nesse 120 mil, eu tenho quantas expressões? Quantos números? O 2.
o 0, 2 já, né? Outro 0, 3 números. Outro 0, 4 números. Outro 0, 5 números. Então, o 10 só pode ser elevado a que potência? A quinta. E agora eu escrevi a notação científica. Se fosse 130, do mesmo jeito. Se eu assumir que a vírgula estaria após o primeiro número, o que tiver após essa vírgula de número, eu tenho que contar para colocar no expoente. Então, essa é a notação científica. Deu para entender, pessoal? Então, não se manifestaram, então eu vou pular para a próxima. Lembrando, esse vídeo vai estar gravado, eu vou disponibilizar para vocês até o final de semana, tá certo? E depois eu vou mandar para vocês uns links de uns cursos para vocês verem também, ok? Muito bem. Vamos agora para algumas perguntas, ok? Eu acho que umas 3 ou 4 perguntas para a gente não se alongar tanto e a gente encerra a revisão. Combinado? Vamos lá. Em uma indústria de roupas, um fabrico, né? Um famoso fabrico aqui na nossa região. 4 funcionários gastam 4 horas para produzirem 2.550 unidades de uma peça. Deu para entender até agora? Imagina aí, eu vou falar de outra forma. Em um fabrico, você tem 4 funcionários, 4 costureiros e costureiras. 4, tá certo? 2 costureiros e 2 costureiras. Vamos deixar aqui 2 a 2. Então, 4 funcionários. E em 4 horas, eles produzem 2.550 unidades de uma peça. Tá bom? Então, vamos supor aqui que fabrica cueca ou calcinha, tá bom? Ou máscaras. Beleza? Uma produção tão grande dessa, né? Vamos supor aqui que seja de máscaras, que é mais simples para produzir. Em 4 horas, eu produzo 2.550 unidades. Muito bem. Reduzindo o tempo de serviço para 3 horas e mantendo o ritmo de trabalho, quantas unidades os mesmos 4 funcionários conseguiriam fabricar? Primeiro eu tenho que olhar com calma, tá certo essa questão. Aí dá para perceber que a regra de 3 vai me ajudar. Então, olha, eu vou ter que levar em consideração o seguinte. Se 4 fazem 2.550 peças em 4 horas, e se eles, ao invés de trabalharem 4 horas, trabalharem 3, quantas peças eles irão fazer? Então, eu tenho aí uma relação proporcional. Eu vou ter que reduzir proporcionalmente, tá certo? Para identificar qual é esse valor. Alguém ia falando, né? Podem falar. Pessoal, isso aqui não é um monólogo, não. Quem quiser falar, fiquem à vontade. A resposta é a letra E. Letra E. Vamos lá? Vamos responder aos pouquinhos. Ó, eu já trouxe aqui. Tá certo? Vamos lá. Preste atenção aqui, quem respondeu aí, só para a gente ver o passo a passo. Eu posso fazer aí a multiplicação dos extremos para chegar ao resultado que eu quero. Então, olha, se eu fizer, por exemplo, ver esse primeiro 4 aqui. Se eu fizer ele vezes o x... Ó, primeiro, deixa eu explicar aqui. Por que o 4 está na mesma linha de 2.500? Pessoal, eu percebi agora que na pergunta está 2.550 e na resposta é 2.500. Então, imaginem que na pergunta é apenas 2.500, tá certo? Eu não havia... Isso aqui eu peguei o exercício lá da aula atividade e não conferi isso. Acabei escrevendo de outra forma aí. Eu digitei na mão. Aí, quando você digita na mão, às vezes pode ficar um errinho de digitação. Mas, olha, se em 4 horas eu produzi 2.500, é essa relação que eu quero mostrar aí. Deu para entender?
4 horas está para 2.500 peças. É o que eu estou indicando aí. Beleza? Aí agora eu quero saber, o 3 está lá embaixo, e em 3 horas, quanto eu vou produzir? Então, olha, eu vou fazer uma multiplicação em forma de x. Ou seja, eu vou pegar o 4, vou multiplicar pelo x, e vou colocar aqui nessa expressão, 4 vezes x. Beleza? Do mesmo jeito, ó, já está até as setinhas lá. Eu faço 3 vezes 2.500, tá certo? Tá vendo que tá 4x igual a 3 vezes 2.550? Agora aí já tá certo, ó. Ai, meu Deus. Deu para entender como é que eu formei essa equação aí? 4x igual a 3 vezes 2.550. Todos entenderam? Não. Vamos lá, eu vou repetir aqui. Agora Meu Deus. abandonou. Eu adoraria estar em sala de aula e estar escrevendo. Era muito mais fácil para mostrar, Agora né? embananou, porque a pergunta tá uma coisa e a resposta estava outra, aí embananou foi tudo. Como assim? Esse foi o exercício que a professora falou que ela errou, que estava 2.550, mas na verdade é 2.500, né? Sim, beleza. Eu nem me lembro que ela respondeu isso aí. Isso aí é da aula atividade. Eu peguei essa aula atividade e estou respondendo. Mas ela falou que era da aula Ela, atividade mesmo, né? ela Não, falou mas no dá final para da entender. aula dela. Não, não vamos considerar como um erro. Dá para entender aí. Até porque a proporção ela está correta, porque diminuiu. Se eu trabalhava 4 horas, eu não produzia mais. Trabalhando 3 horas, eu só posso produzir menos. Tá certo? Deu para entender isso? Então, essa lógica, ela não pode fugir. Foi só um erro de digitação aí, tá bom? Então, copiei dela e tá aí, do mesmo jeito. Mas não tem problema não, vamos lá. Eu vou voltar aqui, olha. Vejam a primeira linha dessa resposta. O 4 está sendo ligado a 2.550, né? Esquece esse 2.500 aí, é 2.550, tá bom? O 4 não está sendo ligado a esse valor. Então, eu estou dizendo aí que em 4 horas, eu consigo produzir 2.550 peças. Ou máscaras. Vamos usar o nosso exemplo aqui, vamos colocar as máscaras. Tranquilo, né? Em 3 horas, ou seja, eu estou reduzindo a quantidade de horas trabalhadas. Vocês acham que eu vou produzir mais ou menos? Eu devo produzir menos, né? Estou trabalhando menos tempo. Mas como é que eu monto a equação para chegar ao resultado? Então, olha, eu pego o número 4 e multiplico com um formato de x. Eu vou pegar o número lá de baixo da outra expressão. Então, eu vou pegar esse x aqui, ó. Então, eu fiz 4 vezes x é igual a 4x. Aí, pego a outra parte, o 3. Tá vendo que já tem uma setinha para o 3 aí? Era para ela desaparecer e aparecer, mas eu acabei esquecendo aí. O 3 vezes o 2.550. Que lá embaixo vocês vão ver, ó, tá 4x igual a 3, esse pontinho aí é uma multiplicação, tá certo? 3 vezes 2.550. Tranquilo? Então, eu vou fazer 3 vezes 2.550. Deixa eu só confirmar aqui. 3. Com a digitação. Na verdade, seria 7.650. Mas tá, beleza. Eu não me lembrava na aula que a professora tinha dito que esses números estavam errados. Mas tudo bem, não tem importância aqui. O importante é vocês verem a lógica. Deu para perceber isso aí? 3 vezes 2.550. Esse número aqui seria 7.650. Eu vou corrigir para vocês e depois eu passo. Uma coisa, Gabriel e Débora, eles fizeram uma observação muito pertinente lá no grupo agora. Eles colocaram lá uma fração e depois fizeram a inversão e na hora de inverter, eles perceberam que poderia ficar um número negativo, né? Aqui eu posso utilizar
uma estratégia matemática bem interessante também. Tá vendo esse 4 vezes x? Não tá um 4x aí, não é? Eu entendo na matemática que um número, quando está acompanhado de um elemento como essa letra aí, eu posso considerar uma multiplicação. E se um número está multiplicando de um lado da igualdade, vocês estão vendo que tem uma igualdade aí, um 4x igual a 3 vezes 2, 5, 5, 0. Estão percebendo que tem um número de igual aí, aliás, um número não, uma expressão aí de igualdade. Se eu tenho um número que está multiplicando de um lado da igualdade, ele pode ir para o outro lado, pessoal? Pode. Só que se ele multiplica de um lado, do outro, ele vai dividindo. Deu para entender? Do mesmo jeito, eu poderia fazer o seguinte, olha, se um número tivesse dividindo de um lado da igualdade, quando ele pulasse para o outro lado, ele iria multiplicando. Do mesmo modo, se um número tivesse positivo, se fosse uma soma, ele tivesse positivo de um lado e ele fosse para o outro lado da igualdade, ele iria negativo. Ainda bem como, se fosse um expoente, ele ia para o outro lado como raiz. Então, há essa mudança quando eu tiro um número de um lado para o outro da igualdade. Tá certo? Aí percebam o movimento. Eu tinha 4 vezes x, aí embaixo eu coloco o x sozinho, e o 4 pulou para o outro lado, mas ele agora foi como? Dividindo. Ele estava multiplicando o x de um lado, pulou para o outro lado da igualdade, e agora ele vai dividir. Tá certo? O 7.500, ele é referente a 2.500 peças fabricadas. Ok? Então, eu pego o valor de x é igual a 7.500 peças, dividido por 4, eu tenho esse resultado. Tá certo? E aí, pessoal, tentei falar devagarzinho, vamos com calma. Essa forma de dar aula, ela é nova, é natural que nós tenhamos uma certa dificuldade no começo, e, sobretudo, quando a gente está falando de matemática. Matemática é uma coisa muito complicada, você tem que estar explicando no quadro lá, repetindo as operações, mas não é culpa de vocês, não é culpa nossa, enquanto instituição também, não é? Infelizmente, é a situação do mundo hoje. Eu estava vendo polêmicas lá nos Estados Unidos, tudo mais, o pessoal está sofrendo bastante lá, porque eles não estão tendo aulas também, na China, na Europa, o mundo todo está sem aula. Se nós resolvêssemos ficarmos sem aula agora, o que iria acontecer? A nossa formação ia ter um atraso, tá bom? Então, a nossa opção é fazer com que vocês se esforcem mais, vamos nos acostumar a esse novo modelo de aprender, essa forma aqui que a gente está utilizando agora, mas nada impede que no futuro nós possamos rever alguma coisa, querer aprofundar alguma coisa numa pós-graduação, tá certo? Então, vamos com calma. Agora está na hora de vocês se pronunciarem. O que é que vocês acharam dessa questão aí? Deu para entender? Já a Ine havia observado que a professora falou na aula, não foi? Que havia escrito alguma coisa errada. Então, eu caí na pegadinha da professora. Eu acabei não consertando esse erro aí. Eu coloquei um número que era outro. Mas tudo bem. Eu acho que a ideia deu para entender. É só eu dizer que ao invés de 2.550, era 2.500 unidades, tá bom? Então, eu vou chegar ao resultado que eu queria. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu queria aqui para começar de novo, se necessário for. E aí, Graciele, Edjane? Eu estou voando, não vou mentir. Beleza, mas vamos com calma. Eu vou evoluindo, tá certo? A gente vai ter outra questão parecida com essa. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Acabei de Edilson, chegar agora. Eu estou vendo que está brilhando aqui o nome dele, então deve ser ele que está falando, né? Edilson? Pois é, eu entrei agora, viu? Eu entrei agora. Boa noite, professor. Também entrei agora.
Cadê? Débora está dizendo aqui no grupo, não entendi nada. Eu vi Carla que disse, eu consegui porque eu estava entender. dividindo pelos três. Débora falou, pede para olhar o professor? grupo. Oi. Eu vi que eu errei porque eu estava, ao invés de dividir pelos 4, eu estava dividindo pelos 3. Por isso que deu 850. Não, tranquilo, tranquilo. É normal. É só a gente ter... Eu vou imprimir a atividade, a aula atividade, né? Porque é bom para a gente estudar. Eita, Evelyn falou que não está aparecendo nada. Vocês não estão conseguindo ver? Eu estou Ai, vendo meu a Deus. apresentação. Estão vendo? A apresentação. Às vezes a apresentação falha. Deixa eu deixar tudo na cor vermelha, ou, perdão, preta, para ver se melhora. Eu vou repetir aquela informação lá, agora na cor preta, me desculpem. Pessoal, vamos com calma, não tem pressa não aqui, tá certo? Não tem pressa. Vamos ver as informações com calma. Desculpem, eu não tinha visto que estava esse problema aqui. Eu vou repetir a apresentação e aproveito e já faço uma correção aqui. Deixa eu pegar ela de novo, só um minutinho. Beleza. Eu mudei, é porque a apresentação eu fiz com uma cor bem clara, aí eu acho que deu problema por isso, pessoal, me desculpem. Então, se isso atrapalhou, não custa nada fazer novamente. Substituir, sim. Vamos lá, eu estou aqui com calma, todo mundo está em casa, não tem por que ter pressa, tá certo? Ou até tem, né, mas vamos aguentar um pouquinho aqui. Deixa eu evoluir bem rápido para chegar lá. Pronto. Me digam agora se deu para ver. Eu mudei de cor. Professor, A cor não, foi o quê? Me repitam que eu estava... Eu não vi o WhatsApp, o grupo antes. Ô, professor, Sim. boa noite, pessoal. Fica tipo assim, a gente tem que atualizar. Aí Eita, morreu a voz de Carla. Fica como se tivesse assim, depois aparece. Ah, como se tivesse que estar Isso, no atualizando. momento agora está como carregando, agora. Pronto, me diga, agora dá para entender? Deu para ver Carregando agora? aqui, não apareceu mais nada. Tá carregando ainda, o meu tá carregando aqui. Ai, meu Deus. Continua carregando. Professor, Eu vou tirar um print e vou colocar no grupo. Deem uma olhadinha no grupo. Eu tirei um print, tá certo? Vamos lá. O que eu estou apresentando nesse instante agora é isso aqui, ó. Abram lá. Agora não vai ter... Aqui, carregando. Abriu agora no meu. Abriu? Quem não conseguir abrir pelo sistema, pode entrar... Não, mas veja então no WhatsApp. Veja no WhatsApp que eu vou tentar atualizar a página aqui. É porque eu estou no celular. Então, mas veja no WhatsApp. Abra lá no grupo essa tela. Ah, porque você não consegue abrir as duas ao mesmo, uma depois a outra, né? Era para mim ter colocado o WhatsApp no computador, aí me esqueci. Mas tá tranquilo. Tentem ver aí. Nada de carregar ainda, pessoal. Tem pressa não. A necessidade aqui é que vocês vejam. Opa, isso é uma aula que eu estou vendo aqui do lado.
O meu apareceu e tá normal já. Eu vou mostrar uma tela aqui de uma coisa que eu estou estudando que eu quero ensinar a vocês depois. Eu comprei um curso da Digital Alquimia no portal Hotmart. Esse curso aqui, eu coloquei lá no grupo. É um material de programação que eu estou evoluindo aqui para depois a gente aprender quando terminar essa disciplina. Ó, Leidiane disse que só está... Ó, alguém colocou aqui na tela. Então, Vanderlei colocou na tela, deu para ver. Desliga a chamada e faz o começo, manda o link. Vai aparecer uma questão aqui. Mas eu coloquei no Tá WhatsApp, aparecendo uma questão galera. aqui. Eu coloquei no WhatsApp a resposta. Dê uma olhadinha lá, a foto que eu coloquei. Eu vou encaminhar novamente a resposta. Quem puder acessar pelo WhatsApp, dá uma olhadinha lá nessa tela. É só você abrir, tá certo? Que a resposta é essa daí. Eu peguei o 4, multipliquei por x, ficou 4x igual 3 vezes 2.500, tá certo? Deu aí 7.500. Aí eu fiz a divisão dos 7.500 por 4. Por que eu posso fazer por 4? Porque o 4, ele está de um lado da igualdade, multiplicando a letra, o algarismo x aí. Se ele for para o outro lado da igualdade, ele vai dividindo. Então, 7.550 dividido por 4, eu obtive aquele valor. Tá bom? Mas vamos lá. Eles pediram para o senhor aceitar a entrada. Isso. Beleza, eles saíram, Carla e Débora. Isso, e Débora. Muito bem, eu vou para a próxima agora, vocês avisam se ela aparecer, tá certo? Próxima pergunta. Vamos com calma, é assim, vocês estão se acostumando com essa modalidade, eu também, não é fácil não, mas o importante é a gente ir tentando, nas próximas, com certeza ficará mais fácil, tá bom? Eu estava fazendo anteriormente só gravações no YouTube e algumas pessoas estavam reclamando, nossa, professor, era bom uma interação maior para a gente fazer perguntas na hora, então achei melhor fazer essas aulas ao vivo aqui pelo sistema, até porque o pessoal da faculdade pediu que assim fosse também, ok? Pronto, o Gabriel disse que apareceu, Débora disse que pegou. Muito bem, então, posso ir para a próxima pergunta? Deixa eu aceitar algumas pessoas que saíram novamente aqui. Cássia, Evelyn. Muito bem, saíram e voltaram, bem-vindos, vamos lá, vou fazer a pergunta. Marcos vai pagar uma parcela do financiamento de sua moto com atraso. Então, o camarada comprou um veículo, uma moto aí, e atrasou o pagamento, beleza? Sendo que a multa correspondente a esse atraso é de 5% do valor do boleto. Então, não tem aquela parcela que você ia pagar e atrasou, você vai pagar 5% dela em função do atraso. Sabendo que o valor do boleto é de R$ 550,80, qual é o valor que Marcos vai desembolsar ao pagar a parcela atrasada? Se alguém quiser fazer no papel aí, não é obrigado a colocar no grupo, só se quiser, tá certo? Vou falar aí também, fiquem à vontade. D. Então, olha, o que é que eu faria aqui? Me digam se deu para ver a resposta. Eu já coloquei na tela. Deu sim. Beleza, eu vou continuar aqui, depois eu jogo ela lá na tela, eu jogo a tela, o print da tela também lá no WhatsApp, tá certo? Então, olha, eu tenho 5% de 550,80, né? Então, uma forma simples de eu fazer aqui, olha, o que é que eu vou fazer? Preste atenção, eu pego 5 e divido por 100, porque não é 5%, esse símbolo de porcentagem aí diz que é isso. É como se eu fizesse 5 dividido por 100.
Se eu dividir, pode pegar uma calculadora aí, se vocês estiverem com uma próxima. Se eu pegar 5 e dividir por 100, vai dar que número? 0,05. Isso é o equivalente a 5%. Aí agora eu pego 550, tá vendo a setinha aparecendo? 0,80. E repito do outro lado. Então, olha, como é que eu faço esse cálculo para saber quanto é que o camarada vai pagar de multa? Então, eu pego e faço 0,05 vezes 550,80. Qual é o resultado? 27,54 centavos. R$ 27,54. Tá bom? Continuando. Agora eu quero saber o valor total do boleto, né? Que vai ter que ser pago. Então, olha, 550,80 mais os juros que eu vou ter que pagar, que é o 27,54, resultado 578,34 centavos. Deu para entender? Eu vou tirar um print aqui. Deu sim. Eu vou tirar um print e vou colocar lá. Beleza? Muito bem. Posso evoluir, pessoal? Posso ir para a próxima? Vamos lá. Muita atenção aqui agora, tá certo? A pergunta é um pouquinho maior. Deixa eu ativar o mudo aqui, só para ficar sem interferência de áudio aqui. Quem quiser falar, fique à vontade, é só ativar seu áudio aí novamente, tá bom? Mas vamos lá. Imagine que um cientista de um laboratório deseja fazer uma experiência para estudar o crescimento de uma colônia de bactérias. Tá certo? Então, eu quero ver aí quantas bactérias tem no celular do camarada, eu quero ver quantas bactérias tem em determinado item de alguém, algum objeto, ou nas suas mãos antes de você ir almoçar, se não lavar as mãos, por aí vai. Vamos imaginar uma situação assim. Então, eu quero ver quantas bactérias tem em um ambiente. Aí, quando eu quero ver quantas bactérias, eu vou chamar uma colônia de bactérias, tá bom? Uma quantidade aí reunida de bactérias. Continuando a pergunta. Essa bactéria se reproduz por meio do processo de mitose, ou seja, produz descendentes idênticas. Então, ela produz outras dela mesma. Muito bem, mais ou menos isso. Continuando. Ao analisar uma amostra dessa bactéria, o cientista observou que ela produz um descendente a cada hora. Então, se cada bactéria produz outra bactéria a cada hora, veja na tabela abaixo a quantidade de bactérias durante as 3 primeiras horas. Então, olha, eu tenho esse quadro aqui, eu tenho quantidade de bactérias numa coluna e na outra coluna as horas passadas. Então, no momento inicial, que ele está chamando aqui de momento zero, é como se tivesse começado uma infestação de bactérias, tá certo? Você deixou seu celular no chão, aí pegou, colocou na mão e pegou alguma bactéria ali, vamos supor. Então, o momento zero, ou seja, o momento inicial, tinha uma bactéria. Só que as bactérias, elas têm a capacidade de reprodução muito acelerada. É uma capacidade chamada de capacidade exponencial. É como os vírus também. Esse bendito coronavírus que nos fez estarmos aqui hoje, ao invés da sala de aula, ele tem uma capacidade de proliferação, ou de reprodução, aliás, muito rápida. Ele se reproduz de forma exponencial. E é isso que essa pergunta está nos mostrando, tá certo? Então, olha, começou com uma bactéria. Presta atenção à coluna de horas. Aí depois eu tenho o número 1, né? Depois de 1 hora, agora eu tenho quantas bactérias? 3. Na segunda hora, então com 2 horas, quantas bactérias eu já tenho? 9. E depois de 3 horas,
quantas bactérias eu já tenho? 27. Vejam que a cada momento que há o aumento de 1 hora, ele aumenta muito mais de um para o outro. Isso aí a gente chama de aumento exponencial. À medida que vai passando de 1 hora para outra, vai aumentar ainda mais a quantidade de bactérias, tá certo? Então, considerando a tabela, qual é a quantidade de bactérias na 10ª hora? Então, depois de 10 horas passadas, pessoal, aquela uma bactéria no momento inicial, agora se transformou em quantas bactérias? É isso que a gente vai procurar achar aqui agora, tá bom? Então, eu vou para a resposta. Beleza, a resposta ainda não está aí. Eu só quero fazer aqui uma observação. Observe que a quantidade de vezes que o número 3 é multiplicado por si mesmo é correspondente à quantidade de horas, e esse número é igual ao expoente da potência. Opa! Eu tinha essa informação lá na pergunta. Então, olha, eu sei aqui agora que o expoente base é o 3. Professor, como é que eu chego a esse resultado aí? Eu posso fazer da seguinte forma. Vocês estão vendo esse quadro, essa tabela, esse quadro da direita, que tem quantidade de bactérias e hora na cor vermelha. Dá para ver direitinho? Deixa eu ver lá no grupo se alguém falou. Débora, me avisa lá. Ou Gabriel. Ah, Gabriel já respondeu. É isso mesmo. Pronto. Estão me dizendo que dá para ver. Então, beleza. Mas vamos lá. Eu fiz dessa forma aqui para tentar simplificar e provar que ele é uma potência de base 3. Primeiro, no momento zero. Lembra que a gente, conversando lá no começo, quando a gente estava falando sobre potência, eu perguntei, pessoal, um número elevado a zero é igual a quanto? A 1. Então, se eu colocar o 3 elevado a zero, ele não é igual a 1? É. Então, permite que haja uma bactéria no momento inicial. Prestem atenção que na segunda hora, aliás, com 1 hora, né, esse número 1 aqui, ele já aumentou para 3 bactérias. Significa o quê? Que eu tenho um expoente 3 elevado a 1, que dá igual a 3. E depois, na segunda hora, o número 2 aqui, ó, na tabela, eu já tenho 9 bactérias. Isso significa o quê? É 3 elevado a 2. Então, ele teve o crescimento ao quadrado agora, que é 3 vezes 3, 9. E com 3 horas, eu tenho 3 elevado a 3. Se deu 27, pessoal, eu posso fazer isso. Tá bom? Se a gente tivesse uma sala de aula, eu ia mostrar para vocês a fatoração, mas eu não vou ter aqui como escrever, como fatorar, mas não tem problema. Eu quero que vocês entendam isso. Eu tenho aqui uma base 3 e o expoente me indica o crescimento dessa colônia de bactérias. Então, agora, olha, se eu quiser saber quantas bactérias tem depois de 10 horas, eu vou ter que fazer isso aqui, olha. Preste atenção, essa última parte da resposta. Portanto, na 10ª hora, a quantidade de bactérias é igual a 10 à 10ª potência. Tá certo? 10, 3 à 10ª potência. Foi isso que eu falei? Olhando o grupo aqui, olhando a apresentação, fiquei confuso. Mas é isso. Então, olha, significa o quê? Eu pego o 3 e repito ele 10 vezes. O 10 aqui, pessoal, representa a quantidade de horas. Então, ele é 3, deixa eu avançar aqui, ó, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, e assim por diante, 10 vezes. Então, eu vou chegar a 59.049 bactérias depois de 10 horas. Olha a capacidade de proliferação, de reprodução dessa bactéria aí, que os vírus, eles têm um comportamento semelhante, tá certo? Então, o coronavírus, quando a gente pega o danado, se ele for uma infecção, se for um contágio com uma quantidade pequena de vírus, na metade de um dia, ele já ocupou grande parte do seu corpo. Por isso que ele é muito perigoso.
porque o vírus tem esse tipo de comportamento. Então, o corpo produz anticorpos para poder lutar contra esse danado. Mas a capacidade dele de crescer é incrível, tá certo? Então, eu estou unindo aqui, né, a matemática com a questão do coronavírus. E aí, pessoal? Minha preocupação, se eu fosse em sala de aula, eu ia ver se vocês estavam em silêncio, mas aqui eu desliguei o microfone. Me respondam. Alguém tem algo a dizer? Pronuncie-se. Posso ir para a próxima, então? Está gravado, vocês podem ver depois. Quem não entendeu, professor, eu não falei lá na hora, não, mas eu quero ver de novo, me explique melhor. Arranje outro modo de explicar, tá certo? O senhor achou que esse aí era o modo mais fácil, mas eu quero um modo mais fácil ainda. Beleza? Me mandem essa informação depois. Eu não quero aqui ninguém reclamando, eu não entendi, deveria ter perguntado. Deveria não, pergunte. Vamos lá, deixa eu ver que pergunta é essa, se vai ter mais ainda. Pronto, vamos para a nossa última pergunta, pessoal. Beleza? Não vão ser revisões tão grandes assim, não. Para produzir 5.100 peças de um determinado modelo de parafuso, são necessários 2.244 quilos de um certo metal. Então, comprou lá um metal para fazer parafusos. Então, comprou-se 2.244 quilos desse ferro, né, desse metal aí, e conseguiu-se produzir 5.100 parafusos. Beleza? Qual a quantidade máxima de peças que podem ser produzidas com 2.156 quilos desse mesmo material? Prestem atenção. Se eu faço 5.100 peças com 2.244 quilos de um material, se eu reduzo a quantidade desse quilo aí, eu vou produzir mais ou menos? Vamos imaginar que fosse tecido, eu acho que é um exemplo mais claro para a gente aqui. Vamos supor que eu faço 5.100 peças, vamos imaginar uma coisa bem pesada, uma calça jeans. Geralmente é mais pesado, né? O jeans. Então, eu comprei 2.244 quilos de jeans. Só que passou a feira, eu não tenho tantas encomendas, na próxima semana, eu só vou comprar 2.156 quilos de tecido para fazer minha produção. Quanto eu vou conseguir produzir agora? Tá certo? Então, vamos lá. Deu para ver essa resposta? Professor, é só para mim ou as respostas estão aparecendo, as respostas da questão do parcelamento lá da moto? Ele repetiu essa questão A, B, C, D, mas desconsidere. Eu percebi e já pulei, nem falei as questões, tá bom? Então, desconsidere esse A, B, C, o que importa é o resultado final. Realmente, ele repetiu as alternativas possíveis em relação ao anterior. Mas, estão vendo agora a resposta? Deu para ver? Deu sim, era só isso mesmo. Deu sim. Beleza. Mas vamos lá, eu agora vou passar para vocês como é que a gente faz. Regra de 3. Então, pessoal, olha aqui, ó, vê se vocês veem uma setinha que vai aparecer. Eu vou pegar os 5.100 peças e vou multiplicar cruzado. Por quem? Por 2.156. Beleza? Eu estou fazendo a multiplicação do numerador de um pelo denominador de outro. E quando eu fizer isso, eu vou obter esse resultado aqui, ó. Aliás, vou obter essa expressão, 5.100 vezes 2.156. E estão vendo que ficou uma igualdade ali antes? Então, eu tenho que fazer isso. Eu jogo para um lado da igualdade essa expressão. E o que é que eu vou construir do lado esquerdo da expressão? Eu vou pegar o 2.244 e vou multiplicar por x. E cheguei aqui. Deu para entender?
Ok? Então, eu tenho agora 2.244x igual a 5.100 vezes 2.156. Beleza? Lembrando que eu tenho igualdade aí e que eu tenho uma incógnita, que é, quando eu falo incógnita, vamos considerar as letras na equação, eu tenho um x. O x é uma incógnita. Quando eu tenho uma letra acompanhada de uma incógnita, pessoal, eu vou ter, aliás, uma incógnita que é a letra acompanhada de um número, eu tenho aí algum tipo de operação matemática. E se eu tenho 2.244 ao lado, ou seja, na mesma linha do x, e eu não tenho nenhuma informação, aí eu não tenho nenhum ponto, não tenho nenhum sinal de mais, de menos, de dividir, não tenho nada, né? Quando ele aparece assim, eu já interpreto, a matemática me pede que eu interprete como uma multiplicação. Então, essa expressão aí, eu tenho duas multiplicações. De um lado da igualdade, 2.244 vezes x, e do outro lado, 5.100 vezes 2.156. Beleza? Muito bem. Agora eu faço essa multiplicação do lado direito da igualdade. 5.100 vezes 2.156. Eu vou chegar aqui, resultado. Opa, pulei demais aqui, desculpa aí. Eu vou chegar a 10.995.600. Ok? 10.955.600. E agora o x ficou sozinho. Eu posso fazer isso? Posso. Lembra que eu tinha falado lá na questão anterior, que era semelhante a essa? O 2.244 estava multiplicando o x. Se eu tenho de um lado da igualdade uma multiplicação, um número que está participando de uma multiplicação, esse número pode ir para o outro lado da igualdade, pessoal? Pode. Mas para ele ir para o outro lado da igualdade, ele vai mudar o seu operador. Então, aí se ele estava multiplicando, ele agora vai dividir. Prestem atenção. Tá bom? E se ele estivesse dividindo de um lado da igualdade, ele poderia ir para o outro? Poderia, mas multiplicando. Vou repetir aqui o que eu havia falado anteriormente. Do mesmo jeito serve para as outras operações. Se eu tivesse um número aí que fosse 4 positivo, um número com um mais na frente e um 4, ele poderia ir para o outro lado da igualdade? Poderia, mas lá ele ficaria negativo e vice-versa. Se um número também tivesse de um lado da igualdade com um expoente, ou seja, vamos supor aí 5 elevado a 2, 5 ao quadrado, né? Ele poderia ir para o outro lado, sim, só que ele agora seria raiz quadrada de 5, porque ele mudaria de potenciação, que é quando tem um expoente lá em cima, ele mudaria para raiz, tá certo? E se é de 2, é a nossa famosa raiz quadrada. Tá bom? Então, os números, eles podem ficar... É uma estratégia para a gente resolver as equações. Se a gente quer sair das encalacradas da matemática, nós temos que fazer mudanças de um lado para outro para poder achar as alternativas. Então, olha, uma equação diz que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que isolar a incógnita, ou seja, o x... ele vai ter que ficar sozinho e eu vou ter que achar a equação do outro lado para dizer quanto equivale x. É isso que eu estou querendo achar aí. Tá bom? Então, agora eu pego 2.244, puxo ele para o outro lado da igualdade e ele agora vai dividindo. Então, fica x igual a 10.995.600 divididos por 2.244. X é igual a, quando eu faço essa divisão aí, eu tenho 4.900 como resultado. Então, vamos voltar para a pergunta. Para produzir 5.100 peças de um determinado modelo de calça jeans, eu estou mudando aqui agora, eu utilizei 2.244 quilos de tecido. Mas se eu diminuir a quantidade de tecido, agora eu vou comprar apenas 2.156 quilos. Quantos
quantas calças jeans eu vou produzir. Então, se eu comprei menos tecido, proporcionalmente eu vou produzir o quê? Menos calças, tá certo? Então, 4.900 calças. Eu pulei de 5.100, aliás, desci, né, para 4.900 calças, beleza? Produzi 200 calças a menos. Ok? Só para relembrar aqui, olha, vocês podem comprar qualquer uma dessas duas calculadoras. Essa da direita, essa compridazinha, ela é a calculadora científica, ela é baratinha, tá certo? Não chega a R$30, tem locais que você encontra por 15, 16, 17 reais, e ela tem uma funcionalidade muito boa. Você pode utilizar para matemática financeira, para cálculos de logaritmo, por aí vai. Mas, se você quer trabalhar o resto da sua vida com a área financeira, e quer um produto que dure muito e que seja muito confiável e muito bom para fazer cálculos financeiros, você pode comprar essa calculadora da esquerda, tá certo? Essa mais achatadazinha aí, mais curtinha, que é a HP 12C, beleza? Essa aí é até outra marca, mas estou vendo agora, mas não importa. Ela é com esse formato aí. Qual é a diferença? Essa compridazinha da direita, ela custa mais ou menos, como eu havia dito, né, em média, R$20. Essa da esquerda vai custar mais ou menos uns R$200, tá bom? Mas também ela tem uma durabilidade muito grande. Se você for trabalhar com isso o resto da sua vida, você vai ter ela durante um bom tempo. Esse aqui é o link para o curso de raciocínio lógico matemático, que é o assunto mais específico de raciocínio lógico que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Isso aqui que a gente está vendo aqui é só uma introduçãozinha, uma coisa mais simples, mas o corpo mesmo, o coração do raciocínio lógico ainda está para vir, ok? E não se preocupem não é assustador não, vocês vão pegar direitinho, beleza? Vou parar a apresentação. Vídeo aqui para vocês. Agora, deixa eu ligar minha luz aqui para vocês me verem. E podem ativar vossos microfones para agora a gente conversar. Fiquem à vontade. Ô, professor, por que a minha é diferente? Não tem problema não, viu? Aquele modelo que eu coloquei lá é como exemplo, mas essa que você mostrou aí agora eu vi, ela é uma calculadora financeira sim, tá bom? Não se preocupe não. Deixa eu tirar um print para colocar. Quem está vendo muitas pessoas na tela? Eu só estou conseguindo ver eu bem pequenininho e Edjane, bem grande na tela. Se alguém tiver vendo muitas pessoas, tira um print e coloca lá no grupo para eu jogar lá no grupo da Unopar, para o pessoal colocar no Instagram depois. Eu vejo Graciele, Edjane, Milena, Leidiane e o senhor. Manda aí, tira um print e manda lá no grupo. Professor. Para eu colocar. Amanhã tá no... Aproveito eu e você. Ô, professor. Eu também, só tô vendo... Eu vejo a pessoa que fala também quando eu falo. Professor, muito bem, pessoal. Toda questão exponencial se resolve com potência? Sim. Por base, sim. Por lógica, sim, tá certo? Se é exponencial, é todo caso que você tem um número base e você tem um expoente em cima. Agora, assim, as formas de resolver, você tem diversas, tá certo? Então, supondo que você tem duas potências em igualdade. Pessoal, se vocês acharem muito complexo, não se preocupem. Eu estou tentando achar uma solução para uma pergunta da nossa colega, tá certo? Mas que não surgiu algo assim ainda para a gente estudar, então não vou nem me aprofundar. Por exemplo, Marcelo, eu posso pegar, eu tenho de um lado o número 2, elevado a 2, e do outro lado da igualdade, 4, eu tenho o número 4. Então, eu quero resolver isso aí. O que é que eu posso fazer? Eu mantenho 2 elevado a 2 e do outro lado, 4. Não é igual a 2 elevado a 2? Se você fizer 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, você vai repetir dos dois lados da expressão
a base 2, que se portam, tá certo, para sobrar o resultado. Se eu tivesse uma incógnita, no caso, né? Calma. Eu quis explicar uma coisa para a Marcele, tá certo? Eu fico até com medo de falar isso aqui, porque são questões um pouquinho mais avançadas, que não vêm ao caso para o momento. Eu quero que vocês peguem o básico do básico do básico, que é mais do que o suficiente para que vocês possam se sair bem nessa primeira etapa, tá bom? Do raciocínio lógico matemático. Marcele estava me falando que estava evoluindo já nos estudos, estava vendo algumas coisas, inclusive eu vi nas redes sociais dela, ela vendo lá os vídeos que eu recomendei, o link. Provavelmente você já viu como é a lógica matemática, né? Aquela história do se, então, se, somente se, o e, o ou, aqueles conectivos lógicos. Então, a gente vai evoluir para aquilo. Aquele é o coração da lógica matemática, é o que a gente vai ter que estudar mais. Isso aqui é uma espécie de introdução, tá bom? Que vai nos ajudar lá, beleza? Mas vamos com calma. Eu quero que vocês se esforcem para pegar esse basiquinho que eu passei hoje. É o básico, tá bom? Vai ser o suficiente para vencer essa etapa, para a gente evoluir para as outras depois. Podem falar. Professor, eu encontrei essa, ó. Pronto, é isso mesmo. É porque elas têm formatos diferentes dependendo do fabricante, tá bom? Mas a função é a mesma. Se você chegou lá e pediu uma calculadora científica, não importa o modelo, tá bom? Tem até umas calculadoras científicas que são quadradazinhas, não são compridas. Foi lá no Paraná, eu disse. A recomendação é numa casa de eletrônico, onde vocês acharem, tá bom? Eu recomendei porque as pessoas costumam imaginar que é mais barato lá, né? Mas nem sempre. Tem livrarias que vendem até mais barato do que eles. Jaine tirou a foto aqui, ó. Muito bem. Apareceu Edjane, Marcele, Graciele. Cadê Jaine? Ué, você tirou a foto e você não apareceu. Muito bem, pessoal. Vamos lá. E aí? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se a gente tiver a prova presencial, a gente pode levar nossas calculadoras científicas ou vai ter que ser no canetinha, no papel? Pode não, deve, tem que, tá certo? Tem que fazer. Não, matemática financeira, análise de investimentos, cálculos logaritmos de bases que não dá para você fazer a faturação dos números. Isso aí é curso de matemática, não é para a gente não, tá bom? O administrador ele tem que ter uma base, ele tem que se virar, mas nossa função não é também para o contador, né, para o profissional de ciências contábeis, ele não tem que estar passando lá 1 hora na caneta para responder, não. Ele precisa de uma informação rápida para tomar uma decisão importante. Então, a gente tem que saber como fazer. Não significa que nós tenhamos que fazer o passo a passo lá, que pode durar minutos e minutos, tá bom? Então, a gente pode usar a calculadora? Sim. Agora, vamos lá, vai fazer uma prova para entrar no mestrado, para fazer um concurso, e entra esse tipo de conteúdo, pode usar a calculadora? Não. Na faculdade, para fazer a prova, pode. Mas, se você estudar bastante, desenvolver aqueles cálculos, aquelas equações, de modo a não usar a calculadora, não é ruim não, tá bom? Vocês vão poder utilizar esses conhecimentos para prestar concursos, para fazer provas para tentar um mestrado, um doutorado futuramente, caso seja um desejo. Beleza? Jair, estou lhe vendo agora aqui. Deixa eu tirar um print. Você não saiu naquela foto, agora sai. Vou colocar lá no grupo. Eu tava me escondendo, na verdade. Cássia, Vanderleia. Meu Deus, o meu é pobre. Meu Deus, vejam lá no grupo. O pessoal mostra milhões de pessoas. O meu só mostra eu e mais um. O de Cássia arrebentou, Cássia. Arrebentou aqui. Vou colocar até no grupo da Unopar para ver se eles colocam lá depois no Instagram. Eu no meu tentei me esconder na minha foto, mas aí vocês tiraram várias que eu saí assim.
Mas tá tranquilo, pessoal. Então, olha, eu peço a vocês, por favor, muita paciência. Para mim também é complicado. Essas aulas era para a gente estar com um quadro lá, eu jogando pincel no quadro, apagando o quadro e repetindo. Eu estou tendo que montar no PowerPoint para jogar para vocês. Eu gosto de usar o PowerPoint, mas para matemática eu não costumava utilizar. Aí eu estou tendo que fazer os cálculos, aí às vezes eu repito um número que não deveria repetir, meu Deus. Mas assim, a gente vai vencendo aos pouquinhos. E assim, eu peço calma, porque essa primeira aula e uma parte da segunda vai ser um conteúdo que ele é uma introdução, ele é uma ajuda. Mas o coração, o corpo mesmo da lógica matemática, que vamos supor, se a prova tem 16 questões, 10 ou mais serão dela, é a lógica matemática dos conectivos lógicos, que vocês vão conhecer depois, que é o se, então, se, somente se, ou, e, tá bom? Vocês vão entender o que é isso. Esse é o coração. Aí, quando a gente chegar aí, eu vou massacrar mesmo, eu vou passar caminhão de conteúdo e não vou ficar só respondendo aqui, não. Eu vou pedir para que vocês respondam, vocês vão ter que me mandar as respostas, ok? Eu vou querer ver trabalho aí. Beleza? Mas, por enquanto, é só essas operações básicas. Deixa eu até parar a gravação para, quando vocês forem ver, não ficar tão grande.